voltando agora, né, ao nosso terceiro mini vídeo. Gostaria de falar para vocês sobre os 5 componentes da dependência química, os 5 componentes da problemática da dependência química. Então, a dependência química tem um componente psiquiátrico, ou seja, segundo a doutora Sandra Schivoletto, psiquiatra, especialista em dependência química do Hospital de Clínicas de São Paulo, 69% da população, né, adulta de usuários de drogas tem uma comorbidade psiquiátrica, e 59% da população adolescente usuária de drogas tem uma comorbidade psiquiátrica. Ou seja, nós estamos aí com uma média mais ou menos de 70%, né, das pessoas que têm o problema da dependência química têm uma comorbidade psiquiátrica associada ao uso. Ou seja, tem que tratar isso. Então, o dependente químico é um sujeito que tem um problema, na maioria das vezes tem um problema de ordem psiquiátrica, e vai em busca do remédio errado, né? Ele vai usar uma droga não medicamentosa. Ele vai em busca de um remédio, esse remédio é errado. Então, para tratar a dependência química, precisa avaliação psiquiátrica e um debruçar exaustivo sobre o comportamento do paciente. Então, na minha experiência, que passei alguns anos trabalhando em comunidade terapêutica, eu sempre trabalhei no pátio, me relacionando com os pacientes. E procurava perceber o comportamento deles, né, para passar tudo isso para o psiquiatra. Porque o psiquiatra vem, fica um tempo, ou ele não tem um tempo, né, ele não tem esse tempo para conseguir se relacionar com os pacientes. Então ele atende no consultório ali 1 hora e pouco cada paciente. Enquanto a gente ficava ali a semana inteira convivendo com os pacientes. Então quando o psiquiatra chegava, nós entrávamos no consultório do psiquiatra e acompanhávamos, na medida do possível, o atendimento, passando antes, né, para o profissional, todo o comportamento do indivíduo, para que o psiquiatra possa diagnosticar, possa fazer um diagnóstico diferencial para poder realmente chegar na essência do problema do indivíduo e poder medicar. Porque cada medicamento, cada dosagem é diferente de um paciente para o outro. Então, precisa psiquiatria? Precisa. Então, existe uma formulazinha que eu criei, que é o C da compulsão e a vontade de não usar. Então, quando você vai lá, por exemplo, lá num restaurante lá em Santa Felicidade, vai jantar lá, o vinho é à vontade. Mas nem por isso nem por ser à vontade, e nem por isso você toma um balde de vinho. Por que você não faz isso? Você tem vontade, é gostoso, mas você não vai exagerar. Por quê? Porque você bate o carro, porque você vai fazer besteira, porque você vai bater no garçom, você vai fazer vergonha, fazer vexame, vai passar mal. Então, tudo isso, uma pessoa que não é usuária faz. Então, ela tem a compulsão, mas a vontade de não beber é mais ou menos igual à compulsão de beber. Então, ela faz um balanço, um controle, e daí ela acaba o quê? Só tomando um pouquinho. Experimenta lá meio copinho e só. Então essa é uma pessoa, entre aspas, uma pessoa normal. Agora o dependente químico é diferente. A compulsão dele é enorme. E a vontade de não beber, a vontade de não usar é muito pequenininha. Então aí entra a medicação. A medicação vem controlar a compulsão. Se não tiver uma medicação, na maioria das vezes, a compulsão é muito grande. Isso somado à falta de escuta, o indivíduo não consegue mudar o comportamento. Então, dependência química tem o viés da psiquiatria, da psicologia, da família, do social e do espiritual. Ou seja, vai precisar de acompanhamento psicológico. Só quero que vocês entendam. Cada profissional desse que for trabalhar com dependente químico, ele tem que ter especialização na área da dependência química. De preferência, tem que ter muito conhecimento e muita experiência. Tanto psicólogo como psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeiro, assistentes sociais, todos têm que ter diversas especializações em família, em dependência química. Porque quando esse indivíduo chega
como ele é extremamente manipulador, e dependência química, né, é assim, o indivíduo que é dependente químico é extremamente manipulador. Quanto mais manipulador, mais doente. Parece que dependência química e manipulação caminham junto, assim. Então, se ele for extremamente manipulador, é porque está extremamente doente. A gente já, né, já acende a luz de alerta. Então, todo dependente químico é extremamente manipulador. Então, precisa uma equipe multi e interdisciplinar para atender os dependentes químicos. E super habilitada na área. Então, desde a psiquiatria até o assistente social, o terapeuta ocupacional, todos habilitados de forma multidisciplinar e interdisciplinar. E essa situação de que os profissionais estejam voltados ao ser, né, realmente capturem todo o comportamento para passar para os profissionais, para a psiquiatria, para fazer esse diagnóstico diferencial, e os outros profissionais que façam reuniões, de preferência semanais, para procurar entender cada paciente, porque esse indivíduo ele parece um dado. Então ele chega para um profissional, né, e fala uma coisa, chega para outro fala outra coisa, chega para outro completamente diferente, chega para o psiquiatra completamente diferente. Então precisa fazer uma reunião onde todos falem sobre esse paciente para conseguir compreender esse paciente, porque nem ele se compreende. Então, precisa do profissional psiquiatra, do psicólogo, da família, que é isso que vocês estão fazendo, né? Precisa uma família habilitada, extremamente habilitada, porque as pessoas, elas, na maioria das vezes, elas não precisam de atendimento, elas precisam de entendimento. A família que não tem entendimento não consegue auxiliar o dependente químico e é vítima de manipulação e só contribui para o insucesso do tratamento. Então a família tem que se habilitar, para poder ajudar. E tem a situação do social, né? Então o indivíduo vai ter, que ele vai aprender lá, se ele estiver internado, que ele vai ter que evitar locais, hábitos e pessoas. Então ele vai ter que mudar todo o rol de amigos dele. Tanto é que nos internamentos ele aprende que a hora que sai de lá ele vai ter que frequentar grupo. De 90, no mínimo, a 180 dias. Todo dia tem reunião de grupo. Para que servem essas reuniões de grupo? Para que ele forme outros vínculos. Para que ele não volte lá para o bar para beber. Para que ele não vá lá na boca novamente, para que ele não saia com os amigos da antiga que usavam, senão automaticamente ele vai recair. Então ele vai ter que ter mudança social. E tem a questão espiritual, que não é nem um pouco menos importante. Ok? Então a questão espiritual. A questão espiritual é o seguinte, o indivíduo ele abandona tudo na vida dele por causa da droga. Então ele abandona a escola, ele abandona os amigos, verdadeiros amigos, ele não está nem aí para a família, não está nem aí para o futuro dele, não está nem aí para a saúde dele. Ou seja, a droga passa a ser o centro da vida dele. Ou seja, ele faz a idolatria da droga. Então tudo para ele gira em torno da droga. Em contrapartida, o que os familiares fazem? Vão abandonando tudo, abandonam o casamento, abandonam o futuro, abandonam os bens, abandonam tudo para cuidar do dependente químico. Ou seja, os familiares fazem a idolatria do dependente químico. O centro da vida deles não é mais Deus. E sim, não é mais o bem-estar, não é mais a harmonia, não é mais o amor, não é nada. O centro da vida deles o que é? É o filho dependente químico, ou é o esposo dependente químico. Então a idolatria que o dependente químico faz da droga gera a idolatria da família que põe ele no centro da vida da família. Ou seja, eu sempre pergunto para as mães e para as esposas de dependente químico, quantas horas por dia elas rezam? E a resposta é meia hora por dia, às vezes 1 hora, e que ela reza bastante para o filho, reza bastante para o esposo. Pois é, e daí pergunto, e quantas horas você pensa no seu esposo, quantas horas você pensa no seu filho? Ah, o dia inteiro, dia e noite. Estou sempre preocupada com ele. Então isso denota a idolatria, né? Então isso, segundo qualquer filosofia religiosa, é proibido, porque é Deus que tem que estar no centro da vida da gente. Não é o nosso filho, não é o nosso esposo, né? A nossa esposa. É Deus. Então isso é idolatria. Então quando eu faço idolatria, né?
parece que vem uma energia ruim, né, na família da gente e nada dá certo, passa a não dar certo. Então tem essa questão espiritual. Outra situação é a idolatria do sofrimento, a idolatria da dor, né? Segundo as Escrituras, Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não diz eu vim para que todo mundo sofra e cuide de dependente. Eu não vim para que todo mundo sofra e cuide de dependente químico. Então, além de tudo, tem essa idolatria, a idolatria do sofrimento também. Também é proibido por Deus. Eu sempre falo e pergunto para as pessoas se elas acham que Jesus era bom ou era ruim. E elas me dizem que Jesus era bom. E daí eu respondo para elas com as palavras de Jesus. Quando o rico vai falar com Jesus, ele diz assim, bom mestre, como faço eu para entrar no reino dos céus? Jesus fala, por que me chamas de bom? O único bom é Deus. Mas vá, não peque, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? Não mate, não seja adúltero, fala todos os mandamentos. Daí o rico fala para Jesus, mas isso eu já faço desde pequeno, mestre. Daí Jesus fala, então pega teus bens, doa e me segue. Daí o rico, né, olha para o solo e sai. Daí Jesus chama os apóstolos e fala, mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Camelo era aquela corda grossa de amarrar os barcos no porto, não é o dromedário. Mas o que eu quero dizer? Voltando lá no primeiro parágrafo, quando o rico fala, bom mestre, como faço eu para entrar no reino dos céus? Jesus fala, por que me chamas de bom? O único bom é Deus. Então, Jesus não se achava bom. Jesus sabia que não era bom. E quando você faz, né, o papel de bonzinho, suportando todo esse comportamento do dependente químico, alimentando todo o comportamento dele, perdoando neuroticamente ele, você está fazendo esse papel de bonzinho o tempo todo. Nós não temos que ser bons, nós temos que ser melhores. Então veja, você está cuidando de um dependente químico, sem habilitação para tal, fazendo idolatria, alimentando a idolatria dele, não dando limite. Você não pode esperar que o universo abençoe vocês, né? Vocês não podem esperar que o universo abençoe vocês com uma energia boa. Então essa é a questão espiritual. Então voltando lá, dependência química, né? São 5 vetores, tem que ser tratado em 5 posições, né? A posição da psiquiatria, que eu já falei, psicologia, família, social e espiritual, ok?